GEL 50 anos. Memórias do GEL. Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo. O que significava o GEL para a linguística de São Paulo e do Brasil no momento em que você participou de sua diretoria? Houve algum fato marcante ou curiosidade que gostaria de partilhar? Eu preciso antes contextualizar, né? O GEL era um evento, basicamente, que acontecia nas universidades estaduais de São Paulo, né? Do estado de São Paulo. Então, fazia um rodízio entre as universidades USP, Unesp e Unicamp. E na Unesp ficava em alguns campi, mas o rodízio continuava. E quando nós assumimos a diretoria do GEL, foi um evento assim, muito marcante para nós, porque era a primeira vez em 41 anos de história do GEL que o GEL teria a sua direção proveniente de uma universidade federal e não estadual. Uma universidade federal situada no estado de São Paulo que tinha um curso de letras, porque eram os critérios basilares, né? Então, assumir a diretoria do GEL não significava mais apenas assumir a diretoria do GEL participando do rodízio. Significava que, pela primeira vez, a sensação que a gente tinha era que todo o trabalho que a gente tinha começado a fazer no curso de letras, que foi iniciado em 1996 na UFSCar, depois o bacharelado em linguística, o mestrado em linguística, o doutorado em linguística, começava a ter uma projeção estadual a ponto de os colegas nos considerarem como parceiros para assumir essa diretoria, né? Então, em agosto de 2009, quando nos passaram o bastão, foi assim para nós, assim, como se fosse uma chancela de que a gente estava fazendo um trabalho bom na UFSCar, né? Com os nossos egressos, com os nossos pesquisadores os formados na graduação e os pesquisadores que saíram dos cursos de mestrado e doutorado. E aí a nossa composição foi os 4 cavaleiros, né? Cavaleiras foram eu, Gladys, né? Gladys Maria de Barcelos Almeida, atuei como presidente, Roberto Leiser Baronas atuou como vice-presidente, Flávia Bezerra Hirata Vale atuou como secretária e Mônica Baltazar Diniz Signori atuou como tesoureira. E aí, então, assumimos esses 2 anos, de 2009 a 2011. Em 2009, o evento ocorreu... Em 2010, o evento ocorreu na própria Universidade Federal de São Carlos e em 2011, na Universidade do Sagrado Coração, em Bauru. E o que eu podia dizer, assim, de peculiar que a gente vivenciou foi que uma das coisas que a nossa gestão conseguiu fazer, por ideia do meu colega, Roberto Leiser Baronas, essa sugestão partiu dele, foi digitalizar todos os anais, desde o princípio, de 1969, né, até 2004, porque os anais, a partir de 2004, passaram a sair em disquete. E a gente tinha uma quantidade enorme de textos de alta qualidade e textos de linguistas de peso, né, da linguística brasileira, que estavam escondidos nesses anais, impressos, em prateleiras de bibliotecas, em estantes de livros de docentes, de colegas espalhados pelo Brasil afora, né? Então, o que nós fazíamos? Nós não pegamos esses anais de bibliotecas. Por quê? Porque para pegar os anais de biblioteca, a gente não conseguia fazer um escaneamento adequado, uma digitalização adequada, porque os anais eram muito grossos. Os primeiros nem tanto, mas os mais velhos sim, né? Então ficava com aquela curvatura e a leitura ficava muito ruim. Então a gente simplesmente desmontava todos os anais com estilete, cortava todas as páginas para a página ficar chapada em cima do scanner. Então o que a gente fez? A gente escreveu para todos os associados, dizendo que a gente estava fazendo isso e que a gente solicitava um empréstimo ou a doação dos anais, quem tivesse anais, para que nos dessem e a gente fizesse todo isso. Bom, isso foi feito. Então, muitos associados nos escreveram, os mais antigos nos escreveram, nos mandaram o seu material. Então, era aquele vai e vem de correio
na UFSCar. Bom, a gente conseguiu fazer isso finalmente, foram digitalizados todos os anais. E tem um fato curioso que eu achei muito, assim, é digno de ser contado, é que uma dessas professoras que nos cedeu os anais foi a professora Ieda Maria Alves, da USP. Ela tinha todos os anais, isso era raríssimo alguém ter. Nem em biblioteca tinha todos os anais, falhava um, falhava outro, mas ela tinha todos. Mas ela cedeu os anais com uma seguinte condição: a gente reencadernava e devolvia para ela. Então isso foi feito. Nós recebemos, desmontamos, escaneamos tudo, reencadernamos e mandamos de volta. Isso foi fantástico, né? Porque você vê o apreço da pessoa por aquela obra, e não só pela obra, pelo que ela representa. Então essa é uma parte interessante da história. A outra parte interessante da história é que quem fazia essa tarefa de escaneamento, digitalização de todos os anais, eram os nossos alunos de letras, que eram os nossos monitores. À medida que eles iam abrindo aqueles livros, cortando as páginas, se digitalizando página por página e passando no OCR para retirar eventuais erros e tal, eles descobriam textos valiosíssimos daqueles autores que eventualmente eles estavam estudando em sala de aula. Havia texto do Matoso Câmara ali. Então, o contato daqueles alunos com aquelas obras, eu tenho certeza que tocou muito mais fundo aqueles corações do que eventualmente dar uma aula sobre algum aspecto de alguma coisa que um dia o Matoso Câmara falou. Então, o impacto que aquilo teve nos nossos alunos foi muito interessante, sabe? Foi assim, um amor maior pela linguística, né? Então isso foi uma vivência muito bonita que a gente pôde acompanhar, né? Que o olho brilhando daqueles jovens vendo aqueles anais, né? A gente nunca imaginaria. E o que se representava o GEL para nós na época, né? Quando nós recebemos o GEL? O GEL já não era, apesar de ter esse nome, Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, é o nome que ele tem. Ele não é mais um evento regional e não é há muito tempo, né? A gente vai encontrar submissão de trabalhos do Brasil inteiro no GEL, eventualmente até de países vizinhos. Então, ele, apesar dele ter esse nome, ele é um evento nacional. Ele já tem toda a cara de um evento nacional, né? Não só pelo número de submissões, o número de mesas redondas, o número de conferências, o tamanho da revista Estudos Linguísticos, a quantidade de submissão de artigo. Acho que um grande desafio da diretoria do GEL é encontrar os editores para a revista Estudos Linguísticos e a revista do GEL, principalmente para aquela primeira, porque a quantidade de trabalhos é imensa, né? E administrar tudo aquilo com os pareceristas é mais um trabalho difícil de fazer, né? Então, ele tem toda a cara de um evento nacional. Então, você não está mais pensando na linguística do Estado de São Paulo, os linguistas. Não, é a linguística do Brasil. Que papel o GEL poderia desempenhar hoje diante dos desafios que você vislumbra para a linguística brasileira contemporânea? O que esperar? Olhando para frente agora, né, que perto de completar os 50 anos, o que a gente imagina do que seja o GEL, que papel vai ter, né? Eu vejo que eu acho que primeiro o linguista tem que sair da caixa. Acho que a gente, ou da caixa, ou na Torre de Marfim, seja lá como quiser dizer, né? Mas assim, é se colocar mais na sociedade, é se fazer mostrar. Porque uma das perguntas que qualquer ser humano faz quando a gente diz que é linguista e o que é ser linguista, né? Trabalha com o quê? Faz o quê? Afinal, trabalha com o quê? Se as pessoas não conseguem nos reconhecer como uma profissão e nos ver como algo que possa ser útil para alguma coisa, é sinal de que a gente não se coloca na vitrine como deveria, né? Então, eu acho que a gente tem que ter mais inserção na sociedade para nos verem mesmo como profissionais que podem fazer coisas com a língua/linguagem úteis. Afinal, a língua/linguagem, né, as duas coisas perpassam qualquer atividade profissional, né? E também acho que a gente tem que se preparar para esse mundo
totalmente conectado. Então, não só uma linguística que se faça mostrar para a sociedade e diga, olha só como somos úteis para tantas coisas, mas uma linguística que pense a linguística de uma maneira que para esse mundo conectado um mundo conectado em que as coisas estão totalmente acessíveis, disponíveis ao alcance de um clique, né? Bom, o fato de ter digitalizado os anais era justamente para democratizar esse acesso, né? Mas eu acho que isso tem que ser feito com mais coisas, né? E o GEL, como uma associação tão antiga e tão respeitada, poderia ser, assim, uma associação mais propositiva e não um grupo que se reúne para organizar eventos, porque como o evento, o simpósio do GEL, ficou muito grande, quando a diretoria assume isso, o que ocorre? Ocorre que o trabalho que isso dá ocupa quase que 100% da dedicação da diretoria. E às vezes falta um pouco de espaço de inventar coisas novas, propor coisas diferentes, né? Falta espaço e tempo, né, para as pessoas que assumem isso. Então, talvez para o futuro do GEL, acho que a associação poderia ter mais espaço e até eventualmente ser garantido, claro, isso teria que ser garantido pelo regimento, né, do GEL, para ser uma associação mais propositiva e que se insira mais na sociedade, né? Como a gente vê outras associações fazendo. Eu espero isso.